Alô, 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 boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, quinta-feira, começando, encerrando o final de semana e discutindo aqui tudo do jogo de ontem, a bola que rolou e o Atlético está na próxima fase da Copa Libertadores. Hoje também tem bola rolando, é o Cruzeiro na Copa do Brasil. E aí? Hoje a gente conseguiu colher uma meia informação assim do Thiago Escuro, sobre o treinador. Daqui a pouco você vai saber o que é, ok? Daqui a pouquinho com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. E você de casa também no @ os donos da bola MG, Band Zap, participe conosco. Daqui a pouco vamos falar tudo de Atlético Cruzeiro. O Cadu tá aqui, não, falar do América. Calma, vamos falar também. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira desde sua criação lá em 39. A loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão Cinquentão e Enxutão foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Por isso que a gente sempre diz aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Antes da gente chamar, só um abraço para a rapaziada do Pizzarella aqui do São Bento, Messias, seu Eudes, um abraço e um respeito. Ontem a bola rolou, não tem nada de jabá, não, que eu paguei, pô, e não foi barato. Ó, a gente não pode mostrar as imagens do jogo, aqui a gente não infringe as leis, né? Mas que é uma malaiada do cacete, né? Por que não pode mostrar por quê? Já aconteceu, né? Já perdemos a audiência mesmo na hora e tal. Então é o seguinte, tudo bem, mas aqui a turma quer muito mais importante que mostrar as imagens, é mostrar a face de cada um de vocês. Aqui a gente tem o que os outros não têm, né? Que é a opinião. Porque nos outros programas é só VT, gol, acabou o programa. É isso aí. A sua voz que hoje está sensacional. Cada dia que passa pior. Bom, ontem, né? Ontem o Aguirre falou depois do jogo, explicou sobre o jogo e tal. Daqui a pouco nós vamos mostrar o Aguirre. Edmar tá ali doida para comentar o comentário do Aguirre. Antes vamos girar por aqui. Deixa eu começar com você. Você chegou aqui dizendo, a primeira palavra que você disse antes do bom dia aqui foi o seguinte: Atlético cascudo. Aliás, as palavras. Atlético cascudo. Você está sentindo que o time está com casco mesmo? Ontem mostrou isso. Aliás, ontem eu achei, não sei o que você pensa, eu achei primeiro, a melhor atuação do Racing na Libertadores. Eu achei que foi ontem. Segundo, o Racing ontem foi muito mais cascudo do que no primeiro jogo. Jogou muito mais ontem. E o Atlético marcou bem, tirou a velocidade e tal. Eu acho que o Atlético jogou com muita inteligência, até mesmo com regulamento. Não sei, o que você pensa disso? Câmera 2, por gentileza. Um abraço a todos, boa tarde. É cascudo mesmo, não disse essa frase, mas poderia ter falado. Falaria, porque realmente jogadores de muita personalidade, jogadores que sabem jogar nesse ambiente de pressão da Libertadores. O Racing no primeiro tempo teve alguns momentos de toque de bola ali, não foi uma coisa que durou o tempo todo, não dá para dizer que controlou o jogo amplamente, não é isso. Mas teve os instantes de troca de passes ali no ataque que me fazem pensar isso que você disse, que ontem eles jogaram melhor do que no primeiro jogo. Eu não acho que eles foram mal no primeiro jogo também, mas é porque no primeiro jogo, quando atacou, foi muito na base do cruzamento ali, sim. A bola rondando na área do Atlético, mas não exatamente uma coisa muito qualificada, muito consciente. Ontem o Racing teve instantes ali de um toque de bola um pouco mais qualificado. Achei que a classificação foi justa, o resultado foi justo, o resultado refletiu bem o que aconteceu dentro de campo. Um jogo muito apertado, um jogo equilibrado, uma vitória simples do Atlético que para mim foi um pouquinho melhor. Então acho que foi exatamente o que aconteceu dentro de campo, foi o resultado mais justo. E até na soma dos dois jogos, uma classificação emocionante, uma classificação apertada. É isso mesmo que tinha de ser, pelo que os dois times jogaram. Porque nenhum dos dois times controlou amplamente o adversário, jogou claramente melhor nos dois jogos. Achei que o Atlético foi um pouco melhor na soma dos dois e por isso mereceu passar por pouco ali. Daqui a pouco a gente fala da parte tática, Everton, mas assim, de alguns jogadores, pontos positivos e pontos negativos. Eu quero inclusive discutir com vocês uma mensagem que eu acabo de receber aqui do meu otorrinolaringologista, doutor Lucas, está dizendo aqui, Marcos Rocha tem que ir para a reserva, não defende, não ataca. A opinião do Lucas, que é meu otorrino, você acha que está realmente
Eu ia até falar do lado não direito. Não está tão bem? Nós vamos rodar. Um abraço. Como otorrino, ele é muito bom, doutor Lucas, né? Mas para falar de futebol, ele está meio por fora da coisa. Que isso? Marcos Rocha, a opinião do torcedor, Marcos Rocha, reserva. Mas não, doutor, tô até precisando de um otorrino com afônico. Eu ia te falar, vai lá. Gosta feio, mas não, Marcos Rocha não. Ontem, no intervalo do jogo, eu conversei com um amigo meu da imprensa, chamado Cadu Doné. A gente chegou a um consenso que o Atlético não conseguia... faltava o homem de ligação do Atlético. O Atlético ontem sentiu falta demais de um armador, resumindo. E o Cadu falava isso até antes, aqui no programa de anteontem e de ontem. E o Cadu falou de algumas possibilidades de alterações do Aguirre para o segundo tempo, que seria tirar um dos volantes, você falou o Urso? Não, parece. O volante qualquer tirar um dos volantes e entrar com o jogador para abrir. E o Aguirre, ele acabou fazendo isso na volta do segundo tempo, não tirando um dos volantes. Ele simplesmente passou a jogar com o Urso sem ser como um volante. Porque no primeiro tempo ele jogou como volante. O Aguirre apenas inverteu os lados do Urso no primeiro tempo. Ele começou na esquerda, foi para a direita, para auxiliar o Rocha como volante. No segundo tempo ele voltou como aquele meia aberto, aquela função Luan, que todo mundo sabe. E com pouco tempo o Aguirre já percebeu que com Carlos em campo não precisaria. Então ele foi mexendo aos poucos, aí que eu acho que foi o acerto do Aguirre. Ele vendo a dificuldade e o Atlético empatando de 1-1, resultado que não daria classificação ao Atlético, o Aguirre não foi no desespero. Ele não foi para o tudo ou nada, ele foi mexendo aos poucos. Primeiro ele tentou adiantando o Urso, depois ele tentou trocando o Carlos e aos poucos foi dando certo. Não que o Atlético tenha melhorado muito bem ofensivamente, mas essa mudança que ele fez, ao adiantar o Urso e as alterações, seguraram o Racing. O Racing passou a não ter tanta liberdade para atacar, principalmente do lado direito do Marcos Rocha, que eu não acho que nem foi falha dele no gol. Foi falha principalmente individual de um erro, de uma perda de bola do Rafael Carioca, depois do bote errado do Leonardo Silva e do carrinho imprudente do Leandro Donizete. Então colocar a culpa nesse lance... Você achou que o pênalti foi claro? Foi claro. Você achou que foi claro? Foi. Eu achei que foi pênalti, mas não que foi claro. Na hora não foi claro. O Lisandro deu uma valorizada muito ali, né? Por isso. Na hora não foi claro, mas no replay foi porque o Donizete erra o bote e pega no Lisandro. Então, o Aguirre... ele acertou muito em função da prudência, ele não foi no desespero. Me fez lembrar, por exemplo, o Atlético do ano passado na Libertadores, quando fez 1-0 no Atlético Nacional no Independência, resultado que levava o jogo para os pênaltis, e o Atlético do Levi descambou para frente para fazer o segundo gol, tomou no contra-ataque e foi eliminado da Libertadores. E, gente, o Aguirre ontem não inventou. Ele simplesmente colocou... A entrada do Carlos? Ele simplesmente foi uma tomada de decisão do Carlos, que joga na posição que ele está acostumado. Teve surpresinha? Inventar é quando você pega um lateral e põe de centroavante. Teve surpresinha? Teve a surpresinha. Quem esperava o Carlos Peraí, vocês vão falar. Calma, peraí. O doutor Lucas Otorrino, se ele for aí, costura para não falar nunca mais. Dimara, por gentileza, eu vou só ouvir o Aguirre e você comenta as palavras do Aguirre, a entrada do Carlos, porque ele fala exatamente sobre isso. Taca ele pau aí. Venía trabajando muy bien y daba una opción para sorprender y también para marcar algún gol, porque él siempre está bien posicionado y tiene la cualidad de hacer gol. Y la verdad que yo esperaba sinceramente un gol de Carlos hoy y aconteció. Eu nem tinha visto que foi gol, quando eu vi todo mundo comemorando, aí eu saí para comemoração. Bateu acho que foi no peito do pé ali, meio canela. Eu sei que eu nem vi onde a bola foi. É bom ter a confiança do professor. E ele veio para mim e falou que hoje ele estava confiante em mim, que ia dar tudo certo. E eu também estava confiante, fiz uma semana excelente. E não foi diferente, né? Sair com o gol e a vitória. Tem pessoas que nascem, aí Deus aponta o dedo e fala, você é o cara. Esse aí tem uma estrela, que é um negócio assim, assustador. Ele entra em jogo. Só lhe falta uma voz de Barry White. Doutor Lucas Otorrino, cuida do Carlos aí, porque esse cara está como estrela em Dimara, está entrando e resolvendo. Tem sido importante. Eduardo Pange xingou, tem um grupo nosso do WhatsApp dos donos da bola, xingou, e todo mundo, nossa, é o Carlos e tal. O cara vai lá e faz o gol. Acertou. E se não fosse o gol dele...
Né, Edmara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Acertou, sim. E o mais bacana disso tudo é a gente entender como é que foi o processo que acabou sendo contado depois pelo Aguirre e pelo Carlos, que o treinamento da semana, como ele foi, ou seja, um treinador que presta atenção não só naquelas opções que normalmente ele trabalha ali, porque vamos combinar que os jogadores machucados, o próprio Dato, o próprio Luan, fica complicado para ele, a questão do Casares também, as opções dele eram poucas. A gente, em todas as opções que nós fizemos aqui, a gente não imaginou a entrada do Carlos. Então, o pensamento dele veio do treinamento, do que ele estava fazendo, do coletivo. Ele jogou a responsabilidade em cima do Carlos. O Carlos disse que ele chegou e falou, eu estou acreditando em você hoje. O Aguirre chegou a dizer para o Carlos que ele faria o gol, ou seja, ele sentiu que aquele momento... Mas eu acho que mais do que isso, Everton, eu acho que é um treinador que sente quando é o momento do jogador. Ele viu que ele está... Sabe aquilo que a gente questionou aqui na segunda-feira, que é o fato de você pode improvisar, você pode poupar, mas o jogador tem que ter a vontade dele. Ele sentiu isso, que o Carlos tinha essa vontade de aparecer mais nesse jogo, de trabalhar mais nesse sentido, e acho que foi acertado. Se o Casares tinha problema, que seja na perna, que seja extra-campo, sei lá onde é que foi, porque depois veio o Twitter dele falando que não era nada disso, sei lá o que foi, e tem os contundidos. Twitter do próprio Casares? O Twitter mas ele falou do próprio Casares. Ele falou que ele tem a questão que ele está sentindo mesmo a perna, que não é nada disso que as pessoas estão falando fora das quatro linhas. Até porque ele não vai dizer, galera, eu tô na balada, cheguei 19 anos, 400 paus na conta todo mês, aí chega o chalezinho, vejo as loirinhas e tal. Então o Casares... Mas eu tô dizendo que ele tweetou ontem, né? Até me falou que ele tá com furúnculo. Ah, é furúnculo? Se ele tá sentindo a perna, algum músculo, então o furúnculo já chegou no músculo, é uma inflamação, segundo eles, é uma inflamação na perna. A inflamação pode ser um furúnculo, pode ser uma inflamação na perna. E foi isso que ele falou e ele tweetou. Peraí, mas então o furúnculo apareceu ontem? E dói. Mas enfim, isso é uma história. Do dia pro outro ele aparece. Você disse, né? Eu achei até de forma pretensiosa, mas de repente você tem mesmo, né? A informação. Você disse, eu sei por que o Racing perdeu o jogo ontem. Não falei isso. Falou isso, não? A gente fala Alien, ele entende bugado. Eu falei, olha, eu sei porque que o Racing jogou o primeiro tempo melhor que o do Atlético. Porque assistiu o Atlético e a América. O Atlético sem o armador teve uma dificuldade incrível contra o América. E o que o Sava, né, o técnico do Racing? Ele simplesmente cercava os volantes do Atlético, que nenhum deles sabe armar, e dava o bote na hora que a bola saía do pé. Então o Atlético não conseguia criar hora nenhuma. Tinha um espaço muito grande, né? Exatamente. Dos volantes. E aí o Atlético passou a jogar só no lançamento, só em bola, em ligação direta. E ele não sabe jogar assim. Agora, se ele não... Já ia falar como se a gente estivesse fora do ar. Se ele não comprometeu na entrada, ele comprometeu na saída, o treinador do Racing. Porque se ele foi bem nessa estratégia aí... o Aguirre mexeu bem, o Aguirre colocou o Yuri, colocou o Cleito como deveria, e as substituições foram corretas. Acho que a do Eduardo foi boa. Mas foi boa, deu uma velocidade. Eu fiquei na dúvida, porque ele tirou imediatamente depois do segundo gol. Porque o Robinho estava mal. Eu fiquei na dúvida se talvez fosse o caso de esperar um pouco mais. Porque é aquela coisa, se leva o empate ali... Nossa, o mundo ia cair na cabeça dele. Mas o Atlético chamou o adversário pra cima, aquela velha história. Mas depois do segundo gol não teve susto. O treinador do Racing, quando ele tirou... Não, susto não. Finalzinho. Controlado. Um susto leve, né? Controlado. Acho que é um meio termo de vocês. Um sustinho, uma bola lá, mas nada... Tirar o Romero, hein? Os pontos positivos e negativos que eu queria colocar. Os dois pontos negativos, na minha opinião. O Robinho ontem jogou muito mal, só que eu não acho que a gente precisa criar uma celeuma muito grande disso, porque no domingo passado ele foi muito bem. E no primeiro jogo ele jogou muito. Ele foi bem. Então não é uma coisa, é uma coisa que, por enquanto, a gente tem que considerar circunstancial. Não é o Robinho estar mal no Atlético, nossa, que preocupação. Ontem ele foi mal, mas acho que é cedo para tirar uma conclusão maior sobre isso. E a questão do lado direito da defesa, que eu não acho que é o Marcos Rocha, eu não acho que é a figura do Marcos Rocha. Acho que passa muito mais pela perda do Luan. Passa muito mais pela perda de um meio-campista que jogava pela direita e já fazia esse trabalho do que por marcação do Marcos Rocha. Porque, gente, todo lateral hoje em dia é auxiliado por um meia na marcação. Todos. É uma coisa do tal do futebol. O atacante tem dificuldade. Então, e ele perdeu o cara que auxiliava ele. E também Desculpa. Não. Tanto que a gente falava isso aqui ontem, anteontem,
O que o Tite não gosta de dois atacantes abertos. Ele gosta de um meio e de um atacante. Então, às vezes o atacante não recompõe muito bem por ali, e aí, nesse caso, atrapalha. Você citou aí a questão do Luan, e eu também acho que tem relação. Claro. O Marcos Rocha não desaprendeu a jogar bola, e há um tempo atrás a gente elogiava aqui que ele havia aprimorado a forma de marcar. E aí, de uns jogos para cá, realmente, alguns gols aconteceram pelo lado direito, mas também estou com você. Também estou com você que nem por isso a falha é exclusivamente dele. Tem um amigo nosso aí, eu não vou falar o nome, mas eu posso falar o apelido, Cris Galo. Ele sempre diz que o Marcos Rocha é mochila. É mochila, só toma nas costas. Então, Marcos Rocha, lateral mochila, eu falo, meu filho, é um dos melhores laterais do Brasil. Agora, tem relação. Mochila, só leva nas costas, não é só toma. Não interessa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é o seguinte, por exemplo, por que a defesa do Atlético hoje passa menos sustos do que quando jogavam Gemerson e Léo Silva? Por quê? Por causa de posicionamento, até o sentido de marcação de quem está lá na frente, a bola estoura muito menos na defesa. E é uma defesa lenta. Cadê o tweet aqui, o menino Capeta? Põe aqui o tweet. Põe, não tem problema, a gente espera. Tem um tweet aqui, a participação intensa no @ os donos da bola MG. Enquanto eu vou falando, eles vão descolando o tweet lá e vai aparecer. Demora, mas vai. Então a participação é importante do telespectador, como o Rafael Fidêncio. Na minha opinião, o técnico do Racing colaborou muito ao sacar o Romero do time. Também acho. Falei com a minha esposa em casa. Cris está lá em casa para provar. Ele tirou o Romero, vai piorar. Depois disso, o time argentino sumiu. Eu concordo com ele. Vejo relação. Não, eu concordo com ele que a substituição foi péssima. Você vai falar. Eu acho que o Atlético ia ganhar de qualquer jeito. Senão vocês me complicam. Segura aí o que você tem para falar. O assunto é a retirada do Romero do jogo. Daqui a pouco vamos falar. Você comprou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco ameaçando tomar o seu bem, deu um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai ligar agora 2559-8877, vai fazer a revisão do seu financiamento, parar de pagar juros abusivos e virar o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos que já poderia ter, inclusive através do desconto de até 80%, ter quitado o seu financiamento. E por que ainda não fez? Sempre um jurinho embutido, aqueles juros abusivos. Então você vai ligar 2559-8877, um consultor altamente preparado recebe a sua ligação, marca um horário sem compromisso e você vai fazer a revisão do seu financiamento. Fazendo a revisão do seu financiamento, né? Você vai pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Está sofrendo ação de busca e apreensão. Não se desespere. 2559-8877, estourou aí cartão de crédito, o limite do cheque especial, tem outros contratos aí e tal, podem conter juros abusivos. Para saber, 2559-8877, WhatsApp 99695-3077. Ok? Por gentileza, agora você. Eu acho que ele errou, eu concordo com o telespectador plenamente, com o Fidêncio, que foi uma substituição desastrosa, mas eu acho que muito longe de ser determinante para o resultado. Mas que piorou Não, piorou, mas dificilmente, porque ali o Racing já estava perdendo, né? Não foi? O Racing já tinha levado o segundo gol. Já estava eu acho que ia ficar naquilo mesmo. Ou seja, resumindo, o articulador que o técnico do Racing tirou era exatamente o que o Atlético precisava no meio campo desde o início do jogo. Entrou muito mal. Eu até acho que tinha que entrar, mas ele tinha que tirar um dos dois homens abertos ali. Mas alguém tem que errar, ele errou. Estava perdendo. Eu acho que estava perdendo sim, quando tirou, estava. Não, perder não. Se o Atlético estava... não. O Atlético, inclusive, não teve perdendo hora nenhuma. Eu acho que foi na primeira alteração do Aguirre. Assim que o Aguirre mexeu, ele foi lá, chamou o Bol e tirou o Romero também. Ou próximo do gol, ou logo depois do gol. Eu concordo com você, com o telespectador. Até já te falei que realmente a saída do Romero prejudicou o Racing. Mas, convenhamos, né? Ele tirou o Romero e colocou o Bol. O Bol que não rendeu absolutamente nada, não jogou nada, talvez porque esteja sem ritmo, sem ritmo nenhum. E aí é mais um erro do treinador. Até porque senão ele tinha mas é o que tem. Mas não precisava tirar o Romero. Enfim, azar do Racing, o problema é dele. Aliás, adversário cascudo, hein? O time é bom. O time é bom, né? O time é bom. Bom ou bom? Não, bom. Bom não é Libertadores, falei que ontem vocês me zoaram. Libertadores faz de mata-mata e não tem time idiota, não.
Mas ninguém falou isso. Mas ninguém Você falou, falou não. que muito interessante A isso que gente você acha disse que não agora. tem Paraná, discussão. Paraná. Mas não deixa de ser. É que nem aquele comentarista, né? Que numa sexta-feira, aí o América e Atlético no final de semana, ele fala, ó, jogo importante, torcida tem que dar força Tudo pro pode Atlético, acontecer. torcida tem que dar força pro América, o jogo, 3 resultados podem acontecer. Tem uns aí que fazem isso. Então tem que ter cuidado. Há 20 anos. E o lado positivo que eu queria destacar, o Cleiton, né? Ele entrou bem, jogou bem. Até que enfim. Com a alegria do rapaz aqui, né? Até que enfim. Tá falando dentro de uma cisterna, né? Tá gripadinho. Aqui, represa, quanto maior a represa, maior o volume de água, né? Agora você imagina esse nariz aqui, como é que tá. Se suar o nariz da pororoca lá no Rio Tietê, hein? Afoga o pisando. É verdade. Hoje, falar em afogar, porque o pisando é perna curta, né? Esse aí, se entrar no tanque, afoga. Perna curta. É o seguinte, hein? Falando em pisano, falando em Cruzeiro, daqui a pouco, revelações, hein? Revelações bombásticas sobre o Cruzeiro. Vamos falar mais do Atlético. Dá só uma relaxada aí, que organizando direitinho, todo mundo se dá bem. Meus amigos, olha, presta atenção. É tão bom poder falar de parceiros, empresas que eu conheço aqui, nos Donos da Bola, e você tem que ser rápido, muito rápido, porque em se tratando de Itamaraty Automóveis, eu falei aqui, você demorou, o carro sai do estoque. Falo tranquilamente, indico para você, para adquirir o seu carro, a Itamaraty é a maior referência no mercado de veículos multimarcas da Grande BH. O povo de Divinópolis vem cá comprar da Itamaraty para revender lá. A melhor opção para comprar, parcelar, financiar, tem pegadinha não, vender e trocar seu veículo. A Itamaraty tem um parcelamento próprio, que é uma grande vantagem e é espetacular, que você sai com o seu carro na hora. Não tem burocracia, financia o seu veículo direto com o dono, você sabe que isso tem influência. E com parcelas a partir de R$ 399 mensais, você já sai com o seu carro. A Itamaraty tem sede própria de um estoque de mais de 180 carros à sua disposição. Meu amigo, minha amiga, atenção, os bancos estão te negando crédito? Eu repito, na Itamaraty você conversa direto com o dono. Parcelamento próprio, que facilita a aprovação do seu crédito. Até eu quero um carro e você leva o carro na hora. Repito, hein? Parcelamento próprio, mais de 20 anos de mercado, sede própria, parcelas a partir de R$ 399, só na Itamaraty Automóveis. Ligue agora, os telefones na tela, 3391-3000, 3391-3000, 20 anos de credibilidade e transparência no mercado. Rápido intervalo, vou na Itamaraty comprar um carro e volto já.